Sabe, existe um paradoxo muito fascinante bem no coração da maçonaria. Como pode a mesma fraternidade ser vista como uma sociedade aberta, de prestígio, em um país, e ao mesmo tempo como uma ordem secreta e misteriosa em outro? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O que a gente tem aqui é um verdadeiro enigma. De um lado, a maçonaria inglesa, que é super marcada pela abertura, pela transparência. E do outro, a brasileira, que é toda envolta num véu de mistério. São dois modelos para uma única fraternidade. Como é que isso é possível? E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise. Para responder, a gente vai mergulhar nos fatores históricos, culturais e até psicológicos que acabaram construindo essa diferença tão marcante. Olha, o contraste é gritante. Na Inglaterra, ser maçom é motivo de prestígio público, quase como pertencer a um clube de elite que tem ligação com a coroa. Agora, no Brasil, a percepção é outra, completamente diferente. É a de uma sociedade que opera nas sombras, definida por um tal de misticismo do silêncio. Ok, para a gente começar a desvendar esse enigma, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A primeira peça desse quebra-cabeça, e talvez a mais importante, está na história política bem turbulenta do Brasil. E aqui está a diferença fundamental. Enquanto lá na Inglaterra a maçonaria fazia parte do sistema, do establishment, aqui no Brasil ela nasceu como um motor de resistência política. Ela esteve no centro de movimentos importantíssimos como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. E o ponto crucial é este. O segredo não era uma escolha, era uma necessidade. Pensa só, ser descoberto como um conspirador contra o império ou a coroa, isso podia significar prisão ou até mesmo a morte. Essa mentalidade de sociedade secreta para sobreviver acabou ficando impregnada no DNA da maçonaria brasileira e, de certa forma, persiste até hoje, quase como um reflexo. Mas a história não é o único fator. Não. A segunda razão para essa diferença toda é uma confusão fundamental sobre o que o segredo maçônico realmente significa. Na visão inglesa, o verdadeiro segredo, o tal do arcanum, é algo que não dá para escrever, não dá para contar. É a transformação pessoal que se vive durante o ritual. É uma experiência, entende? Já a história, a filosofia, os símbolos, tudo isso é conhecimento. E conhecimento deve ser público, deve ser estudado. A diferença fica claríssima quando a gente coloca os dois modelos lado a lado. O modelo inglês separa bem o que é experiência do que é estudo. Já no Brasil, essa distinção se perdeu. Muita gente acredita que o segredo é uma informação, tipo uma palavra, um toque, e que o conhecimento também tem que ser guardado a 7 chaves. E o resultado disso? As pessoas acabam protegendo a própria ignorância, tratando aquilo que não sabem explicar como se fosse um grande segredo. E essa confusão toda acaba criando uma hierarquia do silêncio. Os graus maçônicos, que deveriam ser etapas de aprendizado, passam a ser tratados quase como títulos de nobreza. Aí surge aquela ideia de que um aprendiz não pode de jeito nenhum ter acesso ao conhecimento de um mestre. Isso bloqueia completamente o estudo e incentiva o silêncio em vez da busca por sabedoria. Mas olha, além da história e da filosofia, tem uma terceira camada que a gente precisa explorar. A psicologia por trás dessa obsessão com o que é o culto. A literatura que está disponível em cada país ajuda a moldar essa mentalidade. Na tradição anglo-saxônica, a ênfase é na pesquisa histórica, em fatos, em documentos. Já no Brasil, a maior parte da literatura que se encontra por aí é ocultista romântica. Valoriza teorias bem fantasiosas sobre origens templárias, egípcias e trata tudo isso como segredos que não podem ser questionados. E é isso que nos leva ao grande paradoxo. Hoje em dia, muitas dessas informações que são consideradas secretas estão a um clique de distância, em sites oficiais das próprias potências maçônicas. Então, por que essa necessidade de proteger algo que, na verdade, já é público? A resposta, ao que tudo indica, é psicológica. Manter essa aura de segredo, de mistério, faz com que pertencer ao grupo pareça algo mais exclusivo, mais valioso. Porque, vamos ser sinceros, admitir que a maior parte do segredo já está em livros e na internet diminuiria aquela sensação de pertencer a uma elite, né? Uma elite que detém algo único. No fim das contas, o sigilo aqui serve para inflar o valor do chamado ego iniciático. Então, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? A história, a filosofia, a psicologia, o quadro que se forma é fascinante.
No final das contas, a diferença toda se resume a duas correntes filosóficas opostas. A maçonaria inglesa é filha do iluminismo. Ela valoriza a razão, a pesquisa, o debate aberto. A brasileira, por sua vez, por conta da sua história e cultura, ainda flerta muito com o romantismo. Ela valoriza o mistério, o drama, aquela sensação do oculto. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história do Brasil forjou uma tradição de sigilo para proteger seus membros e suas ideias revolucionárias. A questão que fica é, em que ponto essa mesma tradição que nasceu para proteger o conhecimento se torna a maior barreira para que se chegue até ele?